Qual é a diferença aí da prescrição do exercício para o nosso aluno com diabetes ou comparado aí com o nosso aluno sem diabetes? Esse vai ser o tema aí da nossa live de hoje. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, né, que são as lives de aquecimento para a semana de prescrição do exercício no diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu ensino, né, o profissional de educação física a apresentar o resultado positivo do exercício físico já na primeira aula, né, para o seu aluno aí com diabetes. Então hoje a gente vai essa questão, né, de quanto da comparação aí do como é que a gente faz, né, a prescrição do exercício, né, o quanto ela difere para o nosso aluno com diabetes comparado com o nosso aluno sem diabetes. Eu quero agradecer que essa foi uma pergunta que me foi feita, né, esses dias aí, pessoal que está respondendo aí o questionário para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, estou percebendo, de acordo com as dúvidas que vocês têm, estou selecionando alguns itens para a gente poder já ir falando aqui na semana de aquecimento, né, para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, hoje a gente vai comentar a respeito disso. Então, se você, né, ainda não segue aí o nosso canal, né, no YouTube, já aproveita, clica aí em curtir o vídeo, já compartilha, né, que isso ajuda bastante. Se estiver acompanhando aqui pelo Instagram também, né, compartilha aí a live, que isso traz mais pessoas, né, para a live, e também curte, né, que isso ajuda bastante a gente continuar a produzir aí conteúdo sobre exercício de diabetes. Falando em compartilhamento, eu quero aqui agradecer, né, em especial a Patrícia.Barretti, né, que é o perfil dela no Instagram, @patricia.barretti. Por ela viu, né, um dos nossos anúncios aí falando da semana da prescrição do exercício no diabetes, e ela, além de curtir lá, se inscreveu, ainda marcou um monte de outros profissionais de educação física. Então eu quero agradecer, né, eu não a conheço, mas a atitude que ela teve foi uma atitude muito bacana, porque isso mostra, eu já falei isso, né, em outros momentos, e vou falar de novo, né, a gente tem aí hoje no Brasil 16,8 milhões de pessoas com diabetes, e a gente só tem aí 514 mil profissionais de educação física. Então, por si só, a gente já tem uma diferença, já é um tipo de aluno que carece bastante aí da nossa atenção como profissional de educação física. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão na educação física, né, ainda bem que cada um vai por um lado, porque já pensou se todo mundo fosse trabalhar com doença crônica, ou todo mundo quisesse trabalhar com diabetes. Mesmo assim, não ia ter aluno para todo mundo, mas ia faltar em outras áreas de atuação aí do profissional de educação física. Então, eu acho que isso é o mais importante para a gente como profissional de educação física, é sim fazer o que a gente ama, né? Que é exatamente o que eu faço aqui, produzindo conteúdo sobre exercício e diabetes, né? Então vamos lá, chega de enrolação e vamos falar aí da qual a diferença aí na prescrição do exercício, então comparando aí o aluno que não tem diabetes com o nosso aluno aí com diabetes. O detalhe é, quando a gente prescreve o exercício para alguém, na verdade a prescrição do exercício ela é uma arte, né? Uma arte porque a gente precisa respeitar os princípios do treinamento desportivo. Para isso a gente faz a avaliação, né, e aplica aí a questão relacionada à fisiologia do exercício. Então dessa maneira você vai controlar uma quantidade enorme de variáveis, né? Por que eu falo uma quantidade enorme? Que de primeiro momento aí o volume e a intensidade do treinamento, que isso vai dar a carga de treinamento, depois a gente vai dividir isso em períodos, então o microciclo, quer dizer, o que está acontecendo na semana, né? O mesociclo, que seria um conjunto aí de semanas onde a gente está com um determinado objetivo no treinamento, e o macrociclo, que seria o período total. Então isso é o que normalmente a gente faz. E dentro dessas variáveis, quer dizer, tem a questão da carga que você vai aplicar, do modo que você vai aplicar o treinamento. Então é uma verdadeira arte, não é como se fosse pensar numa questão de uma receita de bolo. A gente tem lá um monte de ingrediente, mas que você pode preparar com esses ingredientes vários modelos de bolo, eu ia falar tipos de bolos diferentes, né? Então é a mesma coisa com a prescrição do treinamento. Então, por si só, a prescrição do exercício, a prescrição do treinamento, né, a parte física, ele envolve uma série de variáveis que a gente tem que controlar, tem que levar em consideração e tem que controlar. Então, de primeiro momento, o que a gente tem que pegar? Qual é a primeira diferença que nós temos entre um aluno com diabetes e um aluno sem diabetes? Isso aí
inicialmente assim, esquece nesse momento os diferentes tipos de diabetes. Porque de acordo com as diferentes fisiopatologias, que é como efeito final, a gente tem lá, quem tem diabetes? Tem um monte de açúcar no sangue. Isso sim, vai acontecer. Agora, quais são as alterações fisiológicas que vão levar esse indivíduo a ficar em hiperglicemia? Então isso muda de acordo com os diferentes tipos de diabetes. Então, de primeiro momento, vamos pegar só o seguinte. Quem tem diabetes, normalmente a gente sabe aí que vai ter bastante glicose lá no sangue. Isso se não tratar direito a doença. Ponto. Então, de primeiro momento, o problema está relacionado ao aumento na concentração de glicose no sangue, comparado àquele nosso aluno que não tem diabetes. Ótimo. E o detalhe é, o que isso vai impactar no exercício? Primeiro a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Então, o indivíduo pode ficar com hiperglicemia, quer dizer, com uma concentração elevada aí de glicose no sangue, basicamente por os dois tipos mais frequentes de diabetes, né? Um é o tipo 2, que é o que vai ter resistência à ação da insulina, então chega uma hora que o corpo não consegue produzir uma quantidade adequada de insulina para manter ali a euglicemia, né? Os valores de glicemia dentro dos padrões de normalidade, e consequentemente esse indivíduo vai ficar hiperglicêmico. E existe o portador de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Então vai ter lá os glóbulos brancos vão destruir os produtores de insulina no pâncreas, né, as células beta-pancreáticas, e consequentemente esse indivíduo não vai produzir insulina. E se produzir vai ser uma quantidade tão pequena que pouca diferença vai fazer. Então essa é a diferença básica que a gente tem, que leva aí à questão relacionada a quadros de hiperglicemia. Então o nosso aluno com diabetes, a gente sabe que a diferença que ele tem comparado ao aluno que não tem diabetes é uma probabilidade maior dele precisar talvez fazer o exercício em momentos onde ele está com hiperglicemia. Nessa situação a gente tem uma grande vantagem, porque o tratamento de quem tem diabetes ele é baseado em 3 pilares. A parte medicamentosa, que usa lá os antidiabéticos orais, que vão ter mecanismos de ação aí diferentes, né, que é bastante usado aí no tratamento de diabetes tipo 2, e para quem tem diabetes tipo 1 vai usar insulina, vai usar um análogo de insulina humana para basal, que a gente chama, né, que é uma insulina de longa duração, e também insulinas de curta duração, sejam elas de ação rápida ou ultra rápida, para compensar aí episódios de hiperglicemia e também episódios onde muitas vezes você vai se alimentar, então você vai precisar lá comer e consequentemente não ficar hiperglicêmico no pós-prandial. Então é para isso que é usado essas insulinas. De primeiro momento, o indivíduo com diabetes ele pode chegar para treinar com glicemias mais altas. E o que se impacta no treinamento? Então, qual que é a primeira diferença que a gente tem aí com relação a como é que eu vou prescrever o exercício para quem tem diabetes? A gente tem que levar em consideração essa alteração fisiológica que já está instalada naquele organismo. Então, a gente tem que entender como profissional de educação física que na hora que eu estou prescrevendo o exercício, a gente sempre parte do seguinte pressuposto. Eu estou pegando o indivíduo saindo do repouso e colocando ele em movimento. Então, eu estou causando um estresse no organismo, onde eu estou quebrando a homeostasia e o corpo vai precisar se adaptar. E aí, para adaptar, a gente tem as variáveis aí que são aplicadas no treinamento de volume, intensidade, o modo que a gente vai aplicar aí o exercício. Agora, no indivíduo que tem diabetes, o que pode acontecer? Na hora que ele vir treinar, se ele está num quadro de hiperglicemia, por exemplo, glicemias aí muito distantes de 180 mg por decilitro, quer dizer, o normal seriam valores abaixo de 140, mesmo no pós-prandial, quando a pessoa não se alimentou ali. O indivíduo que tem diabetes, a hiperglicemia, ela começa a ser contada a partir de 180 mg por decilitro. E não é à toa esse valor. Porque a partir de 180 é quando os rins identificam que está tendo uma quantidade maior de concentração de glicose no sangue, e a taxa de filtragem glomerular, quer dizer, a velocidade com que o rim vai filtrar o sangue para transformar ele em urina, ele aumenta. E vai tentar, o recurso que o corpo tenta utilizar é fazer com que esse indivíduo perca, na verdade diminua a concentração de glicose aí no sangue pela urina. Por isso que é comum quando o indivíduo com diabetes, seja tipo 1, tipo 2, não importa que tipo de diabetes que o indivíduo tenha, esteja descompensado, tem aquele ciclo vicioso, que é fazer muito xixi e ficar tomando água. Então, perde muita água com isso, automaticamente ele entra já no processo de desidratação. Então isso a gente tem que levar em consideração na hora que vai fazer o exercício. Que o indivíduo, o nosso aluno que não tem diabetes, a gente vai prescrever o treino para ele está saindo da homeostasia, a gente está quebrando, vai haver o processo de
a adaptação dessa quebra da homeostasia e a gente vai impor aí uma carga com o treinamento. E o corpo vai se adaptar. No indivíduo com diabetes, talvez esse primeiro momento, quer dizer, essa fase de transição do repouso para o exercício, ela seja diferente. E isso a gente precisa entender. Porque pode ser, dependendo do valor da glicemia que esse indivíduo está chegando para treinar, que já no início do treino ele não está em homeostasia. O corpo dele já está trabalhando de uma maneira para tentar buscar uma situação de equilíbrio. E aí você vem e coloca uma carga, quer dizer, desequilibra mais ainda o sistema. Por isso que existe aí recomendações, né, nas recomendações do exercício para quem tem diabetes, muitas vezes glicemias a partir de 250 ou acima de 300 mg por decilitro, geralmente é recomendado que o indivíduo não faça o exercício. Então, o detalhe é possível fazer? Mas a gente tem que levar em consideração todas essas alterações metabólicas que já estão instaladas naquele organismo em repouso. Então, quer dizer, a gente não está tirando o indivíduo da homeostasia e provocando ali um estresse com o exercício. O corpo já está estressado buscando uma situação de equilíbrio. E aí a gente vai lá e imprime aí uma carga ainda com o treinamento. Então, isso aí é uma situação que a gente precisa de muito mais aulas para poder explicar todos esses detalhes, mas é importante nesse momento que a gente entenda essa diferença. Então, qual que é a diferença que a gente tem na prescrição do exercício para o nosso aluno com diabetes com o aluno que não tem diabetes? Primeiro ponto que é importante guardar. Quando esse aluno vier treinar, quem não tem diabetes, ele está saindo do repouso e está em homeostasia. A gente vai conseguir sair do repouso e entrar no exercício, ali no estresse que o exercício vai trazer, que o treinamento vai trazer, sem problemas, aí o corpo vai se adaptar. Agora, no indivíduo com diabetes, automaticamente pode acontecer, naquele momento que ele está chegando para fazer o exercício, o organismo dele não esteja em homeostasia, já esteja em um grau de dificuldade buscando uma situação de controle, de estado de equilíbrio. Então, nessa situação, é importante que nós, como profissionais de educação física, tomemos a atitude que é normalmente que eu falo aqui para vocês, que eu ensino aí o profissional de educação física, a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício. Então, é aí que a gente vai colocar essas duas situações em prática. E uma coisa, até uma das perguntas que foram feitas, né, lá nos questionários, porque de que maneira que a gente vai saber? Como é que eu vou saber que meu aluno tem, meu aluno com diabetes, ele está vindo para treinar, que valor que ele tem de glicemia? Infelizmente, sem glicosímetro, que é o aparelho usado para medir a glicemia, não tem como a gente saber qual o valor que está de glicemia desse indivíduo. O que a gente tem são sintomas do sistema neurológico e do próprio sistema fisiológico, aonde a gente consegue identificar os extremos. O extremo na glicemia, o que é? Ou esse indivíduo está num quadro de hiperglicemia, que eu já falei a maneira que o corpo vai ser impactado com isso, quer dizer, o indivíduo vai entrar naquele ciclo vicioso de ficar fazendo muito xixi e tomando água direto. Então dá pra gente saber que a glicemia dele está elevada, está acima de 180. O sistema nervoso autônomo parasimpático é o que controla o nosso corpo quando a gente está em repouso e mantém os sistemas em homeostasia, quer dizer, o corpo está em equilíbrio com os diferentes sistemas aí trabalhando. Quando se faz um episódio de hipoglicemia, o sistema nervoso autônomo simpático ele é ativado. Então o sistema nervoso autônomo simpático é aquele que vai preparar a gente para lutar ou para correr. E por que fica com esse comportamento? Por que tem essa ativação? Porque o indivíduo está com uma concentração de glicose diminuída, então que é fisiologicamente ruim para o corpo. O sistema nervoso entende essa situação e começa a sinalizar para causar desconforto para que esse indivíduo se alimente. Então, de primeiro momento, ele vai ter tremedeira. Esses são sintomas muito comuns, porque o sistema nervoso autônomo simpático ele faz o quê? Descarrega lá a adrenalina no nosso sistema, aumenta a frequência cardíaca, isso aumenta o volume sanguíneo, dilata ali os brônquios para poder respirar mais, faz vasodilatação, né, para ter mais sangue aí correndo na musculatura e, consequentemente, isso aí também gera calor. Então, você vê um indivíduo fazendo hipoglicemia, você identifica que aquele seu aluno com diabetes está fazendo um episódio de hipoglicemia, às vezes por esses sintomas. A pupila dilata. Então, os mesmos sintomas que a gente aprende lá na faculdade,
que você vai ter as mudanças, a preparação para o organismo, para você lutar ou correr, é o que acontece com o indivíduo em repouso em um episódio de hipoglicemia. Então nós temos aí sintomas fisiológicos que nós conseguimos identificar, que num quadro de extremo, ou a glicemia extremamente alta, fazendo muito xixi, tomando muita água, e a glicemia abaixo aí do que é o mínimo recomendado, que é de 70 mg por decilitro, que são esses sistemas adrenérgicos. Então, dessa maneira a gente consegue identificar. Fora isso, a gente não tem como saber qual o valor que está a glicemia. E o que é pior, se ele está em hiperglicemia, a gente não sabe quão distante está de 180 para cima. E se ele está fazendo um episódio de hipoglicemia, a gente também não sabe quão distante está de 70 mg por decilitro. Então, isso, claro, os sintomas vão ficando cada vez piores, porque de primeiro momento tem esses sintomas que são chamados aí de adrenérgicos, que são os mais comuns. Se não for corrigida essa glicemia, normalmente comendo aí um alimento que contém ali carboidrato, a glicemia ela tende a ir diminuindo. E normalmente com valores aí menores que 55 mg por decilitro, você começa a ter sintomas, né, que são chamados de neuroglicopênicos, quer dizer, o sistema nervoso central já está identificando que está faltando glicose para o nosso sistema nervoso central trabalhar, para o cérebro trabalhar. E aí qual é o grande problema? A maioria das vezes quando isso acontece, tem lá uma série de desconfortos, né? Você fica com visão turva, perde a noção de domínio espaço-temporal, a parte motora fica comprometida, fica difícil se equilibrar, fica difícil se movimentar, porque naquele momento é mais importante você ficar bem quietinho, para o corpo poder trabalhar, para você continuar vivo, do que propriamente continuar se mexendo. E nessas situações, realmente, a pessoa pode sim vir a sair do ar, pode ter aí um desmaio, né, fazendo um episódio de hipoglicemia grave. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não tem como a gente, se não tem um glicosímetro para medir, não tem como a gente saber. Então toda vez que a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, sabendo dessa alteração metabólica, que pode estar presente no momento do treino, ou não. Muitas vezes o seu aluno com diabetes ele pode vir treinar com glicemias que estão próximas ali de 140 mg por decilitro. Qual vai ser a diferença desse valor de glicemia comparado com aquele aluno que não tem diabetes? Nenhum. Fisiologicamente os dois corpos vão responder, os dois organismos vão responder semelhantes ao estímulo que está sendo dado. Então o detalhe é, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a glicemia é o que vai poder variar, tanto para cima como para baixo. Por isso a importância de medir a glicemia antes de pensar em começar a fazer o exercício. E se eu pegar e não medir a glicemia e vou pôr meu aluno lá com diabetes para fazer exercício? Você está colocando a saúde do seu aluno com diabetes em risco e você está colocando a sua carreira como profissional de educação física também em risco. Então, de primeiro momento, o que a gente tem como referência? O exercício ele é hipoglicemiante, já que o movimento muscular acelera ali a degradação do glicogênio muscular e, independente da ação da insulina, se consegue fazer a captação da glicose que está no sangue e trazer para o tecido muscular, para os grupamentos musculares ali que estão mais ativos. Dessa maneira, se consegue fazer com que a glicemia do indivíduo no início do treinamento comparado com o final tende normalmente a diminuir. Agora, em uma situação, por exemplo, que eu comentei, você não mede a glicemia, ele está com uma glicemia, sei lá, de 280, 300 e alguma coisa. Ele está começando já o exercício desidratado, já vai ter uma sobrecarga maior na parte cardiocirculatória. E a gente sabe que a hipertermia, que é a incapacidade ali do sistema de manter o equilíbrio, né, na termorregulação, quer dizer, ter água suficiente para poder transpirar e fazer com que refrigere o sistema, também vai influenciar no treinamento desse indivíduo. Então, por isso que eu falei, a gente coloca a vida do nosso aluno em risco, porque entenda, por exemplo, que esse indivíduo com diabetes, por exemplo, ele tem diabetes tipo 2, está chegando ali com um quadro de hiperglicemia crônica, está tendendo provavelmente a estar desidratado, ou está próximo de estar desidratado, e ele já, junto com o diabetes, ele tem hipertensão também. Né? Então, quer dizer, ele já tem risco cardiovascular aumentado. Junto com isso, ainda você colocar ele para trabalhar, para fazer exercício numa situação onde essa sobrecarga vai ser maior ainda. Então aí a gente começa a somar os riscos. Então, entendam que é importante medir a glicemia. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara aqui. Eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, aí para quem não me conhece. O detalhe é,
Por eu ter diabetes, e eu sou um profissional de educação física que já trabalha com pessoas com diabetes há muitos anos, há mais de 20 anos que eu faço isso, eu tenho diabetes, então eu tenho meu glicosímetro, que muitas vezes eu usei aí com meus alunos. Isso não tem problema. Se você é um profissional de educação física e quer, não, eu quero fazer eu quero ser um diferencial, eu tenho um diferencial, eu tenho um glicosímetro para usar com meus alunos, não tem problema. Mas entenda que ficar usando o glicosímetro para medir glicemia de aluno que tem diabetes não é responsabilidade do profissional de educação física. Quem tem diabetes é que tem que ter o glicosímetro, porque ele precisa dessas medidas não só para fazer o exercício, ele precisa dessas medidas da glicemia para saber como está o tratamento dele. Ele precisa medir a glicemia assim que ele acorda, para saber se os medicamentos ou as insulinas que ele vem tomando estão fazendo efeito pela madrugada, onde a gente tem a liberação de hormônios contra-reguladores da ação da insulina, para evitar que ele acorde pela manhã hiperglicêmico. Ele precisa ter o glicosímetro para saber, por exemplo, se no pós-prandial, depois que ele se alimentou, se a glicemia dele se manteve dentro do padrão, que é considerado aí adequado para o tratamento que ele está fazendo de glicemia. E não um valor, né, comeu lá, começou, foi almoçar com 120 de glicemia e depois ficou com 300 a tarde inteira. Então, a responsabilidade de ter o glicosímetro é da pessoa com diabetes. Nós, como profissionais de educação física, que estamos trabalhando, que pretendemos trabalhar aí com quem tem diabetes, você tem que entender que o seu aluno com diabetes ele deve ser orientado a, quando ele vem treinar, trazer o glicosímetro. Porque você, como profissional de educação física, precisa desse valor para garantir a segurança do treinamento dele. Então não adianta a pessoa, eu tenho diabetes, tá? Você sabe que ele tem diabetes e vai no escuro treinar, cuidado com isso, porque a pessoa pode, inclusive, onde está aí um outro risco que eu acho que ele é que são situações diferentes, né? Vai falar que é tão grave, né, quanto a hiperglicemia, que é o indivíduo, por exemplo, fazer um quadro de hipoglicemia. Qual que é o grande problema da hipoglicemia em quem tem diabetes durante o exercício? Quem que sinaliza quando a gente está em repouso os sintomas, né, que a gente tem aí de hipoglicemia? Exatamente o sistema nervoso autônomo simpático. E quando a gente está fazendo o exercício, do sistema nervoso autônomo, qual está mais ativo? Sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, durante o exercício, o indivíduo com diabetes raramente vai perceber que ele está fazendo um episódio de hipoglicemia. Em repouso, a gente tem essa transição. Sistema nervoso autônomo parasimpático é o que está controlando ele, de repente o simpático começa a sinalizar. Agora, durante o exercício, eu falei dos sintomas, né, de tremedeira, de ficar transpirando. Durante o exercício você já está assim. Você já está transpirando. O corpo já está adaptado ali para aquele momento de estresse. Então se perde os sinais de hipoglicemia. E muitas vezes o que pode acontecer? Se perde essa sinalização. Ela fica mascarada com o exercício. Qual a segurança que a gente tem? Medir a glicemia. Se você está passando um treino novo, é um aluno que você ainda não conhece muito bem a resposta glicêmica dele de acordo com o treinamento que você vem fazendo, que você está prescrevendo para ele, mede a glicemia antes de iniciar, mede no meio do treino, mede no final. Não tem problema, é uma maneira de garantir a segurança do seu trabalho, do resultado que você vai apresentar e também da segurança da saúde desse seu aluno com diabetes. Agora, sem glicosímetro, veio lá treinar hiperglicêmico, de repente terminou o treino com um quadro de hipoglicemia, não percebe, porque o sistema nervoso simpático está ali atuante, e ele vai embora. E aí no meio do caminho sofre um acidente. Então muitas vezes, isso é uma coisa que o médico que quando eu fui diagnosticado lá quando criancinha, né, passou a me tratar, né, o endocrinologista que me tratou, ele sempre falava isso, que o que matava o diabético, o que mais matava o diabético, é realmente os episódios de hipoglicemia. E infelizmente nesses 40 anos vivendo aí com diabetes, eu tive aí os meus apertos também. Porque você entra em hipoglicemia, você sai do ar. Então quer dizer, se você está dirigindo e sai do ar, como é que é o negócio? Não é? Então são situações muito perigosas. Se você estiver atravessando uma rua e de repente vem vindo um carro, ali uma moto, você olha e você tenta correr e sua parte motora está comprometida. Então, isso você coloca a vida do seu aluno com diabetes em risco se você não monitorar a glicemia dele. Então entendam que essa
esse primeiro momento de diferença que a gente tem na prescrição do exercício está relacionado às variações na glicemia do nosso aluno com diabetes. Num segundo momento, a diferença que a gente tem da prescrição do exercício para o nosso aluno que tem diabetes comparado com o aluno que não tem diabetes, é que o diabetes, a longo prazo, né, dependendo do modo que ele é tratado, porque qual é o grande problema que a gente tem? Para conseguir tratar o diabetes, você precisa se apoiar nos 3 pilares, pessoal aí falando agora como diabético, né? Nos 3 pilares do tratamento. Então, o médico vai te prescrever lá um medicamento ou a insulina, a quantidade de insulina que você precisa aplicar. A parte nutricional ela é importante, não é? Então, muitas vezes, né, eu tive aí vários alunos que de repente não tem uma condição financeira muito, né, tá passando por um momento às vezes meio apertado, aí fala, não tem como ir nutricionista, mas nós como profissionais de educação física, nós conhecemos a função dos macronutrientes no nosso organismo. Então a gente sabe a função das proteínas, das gorduras e dos carboidratos, e isso a gente pode orientar o nosso aluno com diabetes a preferência para ele, a escolha que ele vai fazer dos alimentos que contenham carboidratos, que sejam pelo menos carboidratos complexos. Muitas vezes, utilizar a fibra junto com o carboidrato, a gente sabe que isso vai diminuir aí a velocidade de absorção da glicose. Então, alguns recursos que nós, como profissionais de educação física, podemos sim orientar o nosso aluno com diabetes. Você não vai passar dieta para ele, não é isso, isso não faz parte da nossa área. Mas nós podemos sim orientá-lo a consumir quantidades menores de carboidrato. Muitas vezes há muitas pessoas ainda com diabetes que não conseguem entender. Entende o seguinte: diabetes fica com o açúcar alto no sangue. Então o detalhe é, eu não posso comer açúcar. Só que ele não tem conhecimento que existem vários alimentos que são preparados geralmente com sal, então quer dizer, são alimentos salgados, onde as massas, né, de uma maneira geral, o arroz, o feijão, batata, né, as raízes, mandioca, tudo isso tem carboidrato. Fruta tem carboidrato. Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso. E fruta ele até talvez entenda de primeiro momento. Mas muitas vezes os alimentos salgados, ele não entende que aquilo ali vai virar açúcar no sangue dele. Então, essa orientação a gente pode sim passar. E junto com isso, o exercício físico. Então, se o indivíduo que tem diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, o tratamento do diabetes gestacional, a primeira intervenção é a mudança no estilo de vida. Se tenta fazer o controle da glicemia da gestante com ela controlando a alimentação e fazendo exercício. E olha o desafio, porque ela está gerando um outro ser. E ela precisa consumir uma quantidade adequada de energia para se manter viva e ainda ter energia para gerar esse outro ser. E junto com isso ainda controlar a glicemia. E o que mais funciona no diabetes gestacional é exatamente a mudança no estilo de vida. Consumir quantidades menores ali de carboidrato, claro, dentro da necessidade que ela tem ali, consumir a proteína, o que for necessário. Isso aí é o nutricionista que vai determinar para formar aquele ser. E ainda controlar a glicemia. E o exercício ajuda muito nessa situação toda. Dessa maneira, muitas vezes a gente consegue sim fazer com que os distúrbios no metabolismo da glicose que são diagnosticados durante a gestação, que é chamada de diabetes gestacional, ele seja tratado com a mudança no estilo de vida. E olha a importância nossa, como profissional de educação física, em atuar com essa pessoa. Se não der certo essa mudança, aí sim entra com insulina ultra rápida como parte do tratamento. Durante ali a gestação, depois de 6 semanas no pós-parto, né, depois do termo, faz aí uma nova análise para ver se o corpo conseguiu corrigir a quantidade adequada de insulina ou vai precisar realmente fazer um tratamento aí de diabetes tipo 2. Mas é algo que com o exercício a gente consegue sim ajudar, e ajuda muito. E aí qual é o grande problema que a gente tem? A maior parte das pessoas com diabetes tendem a tratar o diabetes hoje somente com um dos pilares do tratamento. Então a pessoa simplesmente toma um medicamento ou aplica insulina. E aí raramente ele vai conseguir um bom controle. E isso a longo prazo, quer dizer, vários anos convivendo com diabetes, numa situação metabólica pouco favorável,
consequentemente começa o quê? A surgir várias complicações que são chamadas complicações crônicas do diabetes. Então as mais comuns que geralmente aparecem são as inicialmente as microvasculares, que está ligado à retinopatia diabética, nefropatia diabética, e também depois o aumento do risco cardiovascular em geral, e também problema relacionado à parte neurológica. Então, se começa a perder a sensibilidade normalmente nas extremidades, é mais comum aí na planta dos pés, né, nos pés como um todo, né, então, e tem aí sintomas, né, que está relacionado à neuropatia periférica. E se não for tratado, se não for mudado aí o tratamento, né, a tendência natural é progredir para a neuropatia autonômica. E a neuropatia autonômica, a gente sabe que principalmente no nosso pilar aí do tratamento, no exercício, vai fazer toda a diferença na hora de prescrever. Então, a questão da prescrição aí do exercício, de primeiro momento, levando em consideração o indivíduo que não tem diabetes com quem tem diabetes, está relacionado basicamente a essas situações relacionadas aos valores das glicemias. Agora, o nosso aluno com diabetes, nós precisamos levar em consideração que no momento talvez que você tenha contato com ele junto com o diabetes, ele já tenha outra doença associada, a mais frequente é a hipertensão. Muitas vezes você já pode até trabalhar com alguém que tem diabetes, como aumenta o risco cardiovascular, ele já ter feito uma cirurgia, por exemplo, de revascularização do miocárdio. Então, são situações que sim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoa com diabetes tipo 2, que tinha lá marca-passo, por exemplo. Então, são situações que você precisa identificar isso. Então, de primeiro momento, a diferença básica está relacionada a essa questão das glicemias, né, que eu acho que eu passei aqui bastante informação a respeito. Agora, fora isso, a gente tem que levar em consideração também outras complicações que podem estar presentes. E dessa maneira, precisa sim de um conhecimento muito mais específico para poder prescrever e acompanhar o exercício para esse indivíduo que tem diabetes, só que com a presença, já com o diagnóstico de complicações crônicas do diabetes, seja elas aí as microvasculares ou as macrovasculares, e também as neurológicas. Então, nessa situação, o jogo muda bastante. Aí, se a gente compara, né? Então, quando eu vi a pergunta, eu achei interessante, né? Quer dizer, existe diferença na prescrição do exercício do meu aluno lá que não tem diabetes com o que tem diabetes? Então, a resposta precisa ser analisada para ver o quão distante vai ser essa diferença. Porque foi como eu falei, se o aluno com diabetes chega para treinar com 140, 160 de glicemia, a resposta fisiológica que ele vai ter exposto à mesma situação do seu aluno sem diabetes vai ser muito parecida. Agora, se eles tiverem hiperglicemia ou hipoglicemia, a situação já mudou. Mas é uma situação que ela é aguda, né? Ela é em curto prazo. Isso a gente consegue muitas vezes corrigir com o próprio exercício. Agora, o nosso aluno com diabetes, que além do diabetes tem hipertensão, tem risco cardiovascular aumentado, de repente já fez uma cirurgia de revascularização, de revascularização do miocárdio, ele tem uma neuropatia, por exemplo, né, tem complicações crônicas do diabetes. Então, nessa situação, aí sim existe uma diferença bem maior para a gente prescrever o exercício e acompanhar o exercício, então, para quem tem diabetes. Então, pessoal, o que eu espero ter respondido aí a pergunta. Fico... A Elaine, tá? Elaine Cristina Domingues. A Estrada falando para dar um oi aqui para você, Elaine. Então, no Facebook. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, Elaine. Eu vim buscar aqui, que eu tô com 3 telas para eu ficar olhando aqui, né? Vocês estão me vendo numa única câmera, mas eu tô acompanhando aqui três telas. Obrigado, viu, Elaine? Falou que a aula foi incrível aí. Eu que agradeço, né? Que a ideia aqui é eu tentar, se a gente levar em consideração, né, todo esse conhecimento técnico, né, que até uma das perguntas que eu li lá no questionário hoje, ainda a pessoa estava falando assim, se pudesse tomar um café comigo, né, ele ia perguntar como ele faria para ser um especialista na prescrição do exercício para quem tem diabetes. Então as épocas são diferentes, né, hoje eu tenho assim, uma quantidade de conhecimento aí suficiente para poder trazer e acelerar esse processo para vocês, mas eu, durante esses 20 anos aí, estudei e continuo estudando muito, porque sempre tem muita coisa nova, então o grau de complexidade ele é sim bastante elevado, mas nós profissionais de educação física somos profissionais extremamente importantes no tratamento do indivíduo que tem diabetes, então eu acho que a gente precisa sim
ocupar esse espaço no mercado, porque como eu falei para vocês, né, a gente tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes e tem só 514 mil profissionais de educação física. Então mesmo que todo mundo da educação física quisesse trabalhar prescrevendo exercício para quem tem diabetes, ia dar uma trabalheira danada aí, mesmo assim a gente não ia conseguir atender todo mundo. Mas a minha ideia é trazer sim informações que vocês consigam utilizar no dia a dia de vocês, né, prescrevendo aí, acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Então, se você gostou, né, do que a gente colocou aqui hoje, né, trouxe aí como informação para você, por gentileza, então curte aí, né, a live no aplicativo, na plataforma que você estiver acompanhando. Para quem está no YouTube, aí se inscreve no canal, porque quanto maior for o canal, melhor para a gente, que a gente tem aí alguns recursos, né, onde os vídeos vão aparecendo quando você abre ali a tela do Facebook, ele aparece o vídeo em destaque, tem uma série de outras coisas, me ajuda aí para fazer também live pelo celular no YouTube. Então são coisas que você consegue quando você tem um número maior de seguidores. Então, se você não tá inscrito aí no canal, curte aí o vídeo, se inscreve, né, e ativa o sininho também, né, para tomar conhecimento aí toda vez que a gente coloca um vídeo no ar. Eu normalmente coloco um vídeo por dia. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou até agora. Lembrando aqui que essas lives são lives de aquecimento para a semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, pode me chamar no direct ou mesmo mandar um e-mail aí, ou entrar na página, né, do professor Roberto Dório. Entra lá, profrobertodorio.com.br. Clica lá que você vai ser direcionado para a página para fazer a sua inscrição para participar da semana da prescrição do exercício no diabetes.